tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João e estamos começando mais um Imercast. E hoje nós estamos aqui com dois convidados maravilhosos. É Vero. É, com certeza. Primeiro nós estamos com uma moça que é uma amiga assim de... Meu Deus, não tem nem o que falar. Não chora, João. A gente tem, eu e a Leandra, a gente já veio de uma mesma congregação, então a gente tem bastante história aí pra contar, mas a gente fica pra uma próxima, né, Leandra? Sim. Mas é maravilhosa, assim, e esse cara, não tenho o que falar, assim. Não tenho o que falar deles, que eles são maravilhosos, gente, assim. É o namorado da Vitória! É o namorado, mais conhecido como namorado da Vitória. O Marco. A gente já tá apresentando, né? Não, é o Marco. Bem-vindos, gente, Leandro e Marco. Obrigado, João. Sejam Obrigada. muito bem-vindos. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui nessa mesa. É um Com prazer certeza. também pra gente estar aqui. Ai, vai ser muito legal, gente. Vamos falar um pouquinho hoje de retiro, sobre as experiências, de tudo que aconteceu lá, de tudo que foi refletido na vida de vocês pós-retiro, né? Teve coisas pontualíssimas, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, do que rolou lá dentro, né? No momento, no meio do caminho ali no retiro, e que Deus usou a vida de vocês. Mas antes disso, não tem como vocês falarem do retiro sem falar de vocês. Exatamente. Você acha que ia ficar somente nesse papinho furado aqui? Nossa, jamais, Marco Aurélio. Com certeza. Então, a gente tá assim, perguntando o básico, o normal, que vocês sentirem a vontade de falar. Quem são vocês? O que vocês fazem? O que vocês têm compreendido em Deus? Quanto tempo de convertido? Essas coisas. Daí pra frente a gente vai perguntando. Isso. Vamos começar pela Leandra? Pode ser. Primeiro pela Vai, dama, Leandra! Ladies first. Ladies first. Bilíngue. Então, é tipo apresentação de escola? Não. Isso aí. Porque assim, eu desmaiava, tá? Não, Deus tá restaurando tudo certo. agora. Ó, Leandra, de certo. onde você veio? Quem é você? Tá, então, vamos lá. Meu nome é Leandra. Oi, Leandra. Oi, Leandra. Leandra. Eu sou lagiana, né? Sou serrana, tô em Criciúma faz 3 anos. Cheguei em Criciúma no meio de um processo bem difícil na minha vida. Que eu lembro que Deus me arrancou de um lugar e me trouxe pra cá. E nesse processo eu não queria estar aqui em Criciúma, eu não gostei do lugar, eu não queria. Meu Deus, como são as coisas de Deus, né? Isso, mas quando Deus aponta, né? Quando Ele tem um propósito definido na nossa vida, as coisas simplesmente acontecem. E foi assim, eu cheguei aqui, conheci o João. O João foi a primeira pessoa que eu conheci. Acabei conhecendo a Aba, não conhecia também. E o Senhor foi transformando o meu coração. Eu sou convertida desde os meus 12 anos, né? Mas eu vivi um pouco da religião. Então, aquele relacionamento de saber quem Deus era, de conversar com Ele, saber que Ele era muito mais que um Deus acima de mim, mas era um amigo. Uau. Então, foi esse processo que Deus foi me moldando no meio do deserto. É sempre assim, né? Ele vai mandando pãozinho, vai mandando a água, vai mandando a nuvem, o fogo. Não, no meio... Tem uma canção, né, que fala, no meio, você me levou para o deserto para falar de amor. E comigo foi exatamente isso. A melancólica. Você me leva. Sou eu, tá, gente? Melancólica. De amor. Mas Deus me transformou. Assim, Ele tá me transformando, né, nesse processo. E estou na Aba já vai fazer 3 anos. Tá no Imersão. Tô no Imersão, gente. Tá Tô no Imersão. Deus deu um projeto pra ela muito lindo chamado Bem-vindas. Ela acolhe a galera que tá chegando. A galera não, as meninas. As meninas que estão chegando no Imersão. E é muito lindo, né? Porque aos poucos vocês vão vendo que é um chamado, assim, tanto dela quanto do Marco, essa missão, esse amar o próximo, né? Muito lindo isso. A gente vai falando mais, tá? Respira. Marco Aurélio! E aí, gente, tudo certo? Feliz, primeiramente, né? Feliz de estar aqui. A gente que tá feliz. Obrigada por ter vindo. Não, eu vou falar como se nem estivesse gravando, tá? Eu vou falar olha mas é isso aí. Não, como se eu estivesse contando a minha história pra vocês. Gente, a gente tá Era aprendendo, pra olhar pra tá? câmera? Não, é aqui. Bom, porque eu tô aqui, ó, Pensa Carol. que a gente tá numa mesa,
E a gente pensa que a gente tá com uma pizza aqui e a gente tá tendo uma conversa totalmente informal. Não, assim, ó. A tua mesa dia- cura. Não, se trouxer pizza, eu volto, hein? Se tiver pizza, eu volto. Tô Anota aí, hein? Eu não posso fazer marketing. É. Eu ia falar. Não, então tá. Eu sou o Marco. Eu nasci em berço cristão. E até, assim, os meus 15 anos, eu fui, assim, filho de crente. Eu orava, tudo. Mas não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus, assim. E eu jogava basquete e tal. E daí, do nada, assim, com uns 15, 16 anos, Jesus começou a falar muito no meu coração. E foi onde eu realmente encontrei a Cristo, assim. Jesus me encontrou de uma forma que eu não esperava e ele começou a mudar os meus hábitos, mudar minhas vontades, mudar meu coração, assim. E eu amava jogar basquete, do nada eu já estava pensando em largar tudo e seguir a Cristo e simplesmente, tipo, ler a Bíblia, orar, e era só a vida que eu queria, assim. Eu deixo minhas carroças, eu deixo bem tudo, isso. Senhor. E daí, Deus assim, não, calma mais um pouquinho, tem mais um período aí que tu vai jogar basquete por um tempo. E então, essa foi, assim, minha adolescência, foi jogando basquete e servindo ao Senhor. Eu sempre amei muito o Senhor, assim, mas até aquele momento eu nunca tinha tido um encontro. Eu era como o Jó, sabe? Eu te conhecia de ouvir falar, mas, Meu Deus. tipo, agora os meus olhos te veem. E até aquele tempo foi isso. Depois, eu joguei um tempo basquete nos Estados Unidos, me machuquei, não deu certo. Também não era bom assim pra NBA, não vou ficar aqui contando historinha pra mãe dormir. Eu jogava bem, mas não tão bem assim. Que humilde. Não, de verdade. Nunca vi, tá, gente, jogando. Não, Tô brincando. E daí, quando eu voltei, assim, o Senhor começou a falar, não, agora é tempo de largar o basquete e agora é tempo de me seguir. E Jesus começou a me chamar para um discipulado mesmo, assim, ó. Não, eu quero fazer um discipulado contigo. E eu falo pro Fabiano, vou largar o basquete. E o Fabianinho assim, ó, vai nada, cara, não larga. Olha só, desafiando mesmo. Não, o Fabiano assim, não, cara, eu acho que tu tá viajando. Não, continua no basquete. E daí, foi muito importante isso pra mim. Pra eu nunca dizer que a decisão de ter largado as coisas assim que eu era foi de outra pessoa, mas sim, tipo, Deus falando no meu coração, sabe? Uau. Tipo, foi Precioso muito real, isso. assim, sabe? lindo, gente. Não teria o mesmo efeito, né? Não teria. A permanência seria, ou não teria permanência, né? verdade. Essa constância, porque foi algo seu, algo Sim. revelado dele pra você, Sim. né? Lembro até hoje do dia, assim, que eu larguei. Eu tava no quarto e eu peguei e fui ler Filipenses 2. Daí tava Paulo falando, assim, pra igreja de Filipos, tô louco pra enviar Timóteo pra vocês, porque não tem nenhum outro como ele que teve o seu caráter aprovado em não buscar as próprias coisas, mas as de Cristo. Uau. Daí eu, obrigado, Jesus, entendi, fechei a Assim, Bíblia. mais claro impossível. Desenha. Mais claro impossível. Daí foi isso aí. Depois Gente, disso que aí. lindo. Uau, que E olha lindo. que interessante, né? Vocês tiveram um encontro extremamente pessoal e desafiador. Vocês tiveram que renunciar. Sim, Acho que essa é a marca, né? Vocês renunciaram e falaram assim, meu Deus, eu tô deixando tudo pra trás pra seguir e obedecer aquele que eu amo, né? Aquele que tem algo maior e melhor, que é Sim. ele, né? Que é Que ele. lindo, meu Deus. Que coisa Senhor. boa. chorar. Gente, a gente tá só nos primeiros minutos. Se preparem, se Se preparem. preparem. Pode falar, João. Não, Vou eu queria... beber água. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, antes ainda de entrar no assunto que a gente gostaria de entrar, no principal, no né? principal. Leandra, fala um pouquinho pra gente desse trabalho que tu faz ali no Imersão, do Bem-vindas. O que é o Bem-vindas? Às vezes, pra algumas meninas que estão assistindo aqui, que, meu Deus, eu não tenho pra onde ir. O que é o Bem-vindas? Então, começando, né, desde o começo. Começando desde o começo. Tá É isso ótimo, aí. tá ótimo. Quando eu comecei na aba, não só falando da aba, mas também outras igrejas, eu cheguei em Criciúma, sozinha, né, longe da minha família, longe de casa, e eu cheguei sozinha. Então, era muito difícil você começar um relacionamento, porque eu sou tímida, né, eu sou mais introvertida. Tanto que para eu estar aqui hoje, eu tô em obediência a Deus, o João sabe, a Carol tava aqui assim, Isso aí, olha, irmã. Permaneça glória obedecendo. Isso aí. mas, então, assim, era mais difícil. E eu lembro que isso me incomodava, assim. Eu disse, não, mas as pessoas, tem pessoas sozinhas. Eu olhava para minha situação, mas eu olhava outras pessoas também sozinhas. Uhum.
E isso foi movendo dentro do meu coração. Eu digo que o chamado, né, quando Deus chama a gente para algo, Ele chama, né? Não somos nós que procuramos. Então, assim, aquilo vai incomodando e muitas vezes o incômodo é porque Deus quer te levar para algo. É o sinalizador pra você seguir, né? Ele quer te... O João falava isso para mim. Você tá incomodada com isso? Eu acho que era tu que falava. Foi eu que falei, eu lembro. Você tá incomodada com isso? Talvez Deus tá chamando pra isso. Deus tá te Exatamente. chamando para Isso é estar muito com verdade. essas pessoas. É muito verdade. E foi acontecendo. Eu lembro que eu fiz um cafezinho na minha casa, mas assim, totalmente... eu vou fazer um café, mas, né, fluiu assim, mas eu falei com a Maiara, eu disse, Maiara, né, eu não sei, tem alguma forma de a gente juntar essas pessoas, talvez essas pessoas que estão sozinhas, essas pessoas que ainda não estão indo, na época não tinha em home ainda. Então, em home, ele nasceu depois. Então, e nasceu. Eu lembro que eu fui numa escola de missões ano passado. Daí eu voltei, a Maiara falou assim, eu tava conversando com o Fabiano e a gente pensou em fazer um ministério, fazer o Bem-vindo ao Imersão, que é um lugar onde as pessoas vão se achegar, né, elas vão se conectar. E isso foi fluindo. Eu, no começo, assim, né, morta do medo. Meu Deus do céu, o que vai ser? Gente, tem ensinamento importante. Vá com medo? Vá com medo mesmo. E foi acontecendo. E, nossa, e tem sido, assim, muito especial. É um tempo que a gente tem de mesa, um tempo de comunhão, né? A gente... de adoração a Deus, de conhecer, né? De conexões. E é engraçado que lá elas acabam se conectando entre elas para também começar no in-home, porque às vezes sozinha é mais difícil o primeiro passo. Então, se você já conhece alguém, é um pouco mais fácil, né? Então, foi assim que aconteceu. A própria palavra fala, né? Melhor 2 do que 1. Então, eu vejo muito isso no Bem-vindas, assim. Você encontrar essa pessoa, né? Que tá no mesmo processo ali, que tá no início. Assim, vamos caminhar junta. E é engraçado que até depois a gente pode falar sobre isso lá no carnaval. A gente vai Pode falar no já, carnaval, né? Sobre o carnaval. Calma, que vocês calma, é carnaval, tá, gente? Relaxa, calma. Não desliga. A gente é crente, a gente é crente. Calma. Mas, às vezes, você tem compaixão por algo que você passou. Então, se um dia você se sentiu sozinho, você vai olhar para aquelas pessoas que estão sozinhas de uma outra forma. Mas, não, um dia eu me senti sozinho. E hora ou outra, o Espírito Santo precisa me lembrar disso. Porque hoje eu já tenho os meus amigos, eu tenho, né, as pessoas que eu me conectei, que eu tenho a aliança. Mas hora ou outra, o Senhor tem que me lembrar, senão... Olha além, olha fora da caixa. É porque você consegue entender a dor delas, né? Então, assim como alguém que perdeu alguém, vai conseguir consolar quem perdeu alguém, porque entende a dor. Quem perdeu um marido, ou quem sofreu um término de um namoro, ou quem está sozinho, quem está morando na cidade sozinho. Então, todo tipo de situação, só quem vive consegue se compadecer, consegue consolar, consegue estar ali, porque entende. Não é igual, mas entende. Uau, que lindo. que lindo. Então, você, menina, infelizmente por online a gente não tem isso, né? Mas você, menina que mora em Criciúma, na região, fique atenta às redes sociais, principalmente do Imersão, que lá é avisado sobre o Bem-vindas. Pra você que tá aí, ó, se sentindo sozinha, não querer fazer umas conexões, fique ligado nas redes. É verdade. Gente, na verdade, a gente chamou esses dois aqui porque você sabe que a gente tem nosso quadro sobre experiências com retiro, certo? E esses Certo, dois... Certo, tio João. Certo, tio João. Isso. E esses dois aqui, eles participaram de algo assim que eu acho incrível. Que eles foram pro meio do carnaval. Gente, foi muito impactante. Foi. Levei até Fazer meu missão. Socorro, foto do Marco. Mostra. Tem tua foto aí, depois a gente pode ver. Depois eu abro aqui. Gente, foi uma das coisas que mais me impactaram quando vocês chegaram com os testemunhos. Testemunhos. Pra contar pra vocês, não é simplesmente eles saíram, assim, foi um direcionamento Sim, claro. de Deus, né? Eles vão contar aqui agora, mas foi um direcionamento de Deus, porque o nosso retiro foi no carnaval, foi naquele período ali do feriado de carnaval. E Deus colocou algo muito pontual no coração deles de realmente ir, né? De estar lá,
de buscar os filhos, né? De mandar mensagem para os filhos. Falar assim, filhos, eu amo vocês. E eu lembro quando vocês chegaram, assim, os olhos marejados, vermelhos, e vocês contando empolgados, porque tudo que aconteceu... Ai, vontade... Tudo que aconteceu e tal, e aconteceu, e Deus fez isso. E eu falei assim, gente, que loucura! Foi loucura. Só vinha essa palavra na minha mente. Como é belo os pés daqueles que levam o evangelho. E eu via isso no rosto deles, porque não era eles, era o próprio Jesus falando assim, uau, eles entenderam, eles estão amando aquilo que eu amo. Gente, vocês pensam, imaginem, 2 pessoas estarem num retiro e simplesmente elas saem do retiro para ir No carnaval. no meio do carnaval evangelizar. Isso é maravilhoso. Lindo isso. Marco, contextualiza pra gente como começou isso, como isso surgiu, foi em ti, foi na Leandra, como surgiu isso? Então, pra mim, eu era um coadjuvante, assim, eu tava lá no canto. Eu, no início, ouvi, acho que o Fabiano falou com o Lucas da Duda, Aham. daí falou, o que vocês acham de ir no retiro? Acho que essa ideia, acho que a Leandra já tinha compartilhado algo com eles, assim, e eu, tipo assim, fiquei meio, será? Mas daí o Lucas assim, Não, bora! Daí eu, tá, vamos. No fim, o Lucas nem foi. Era uma Vacilão! Era uma cilada. No A fim, gente foi ama, nós. Lucas, mas tu é vacilão. É. Não, abraço aí pro Lucas, né? Ó, Lucas. E, enfim, dessas conversas, assim, começou a surgir uma vontade mesmo de estar lá, sabe? Então, tanto que durante o retiro mesmo, eu ficava perguntando toda hora pro Fabiano, vamos hoje? Vamos hoje? Tá, mas pra onde é que vocês vão? Nem sei, cara. Vamos pra qualquer festa. Na minha cabeça era qualquer lugar, mas o Senhor já tinha um lugar, assim, que Ele queria nos levar. E foi tudo muito pontual, assim. Pra quem esteve lá naquele tempo, acho que foi eu, a Leandra, a Cláudia... Enfim, foram poucas pessoas, mas é como se a gente tivesse visto Jesus, o amor de Jesus por aquelas pessoas. Porque cada encontro que a gente teve... Não foi, tipo, a gente sair lá e chegar pra qualquer um e simplesmente, tipo assim, Jesus te ama. Não, Jesus realmente tinha algumas coisas pontuais pra liberar pra algumas Sim. pessoas, sabe? E tem até uma experiência que eu queria que a Leandra começasse contando, assim, que é a experiência, assim, que começou antes mesmo da gente estar lá no Carnaval e foi a primeira que a gente teve lá no Carnaval, que deu a abertura, assim, pra tudo. Uau, Então- pode contar, Lei. Então, dá-lhe ler. Então, só para contextualizar, como começou, né? A Maiara, um dia, acho que faltava uma semana pro carnaval, a Maiara mandou um áudio, 2 áudios. Daí ela falou assim, Lê, eu tive uma ideia, mas tu vai achar uma doideira. Maiara sendo Maiara. E daí eu falei assim, não, vamos lá, né? Daí ela falou assim, Lê, eu tive uma ideia de, no meio do carnaval, você e poucas pessoas saírem no carnaval, saírem nas festas e falar de Jesus. Mas eu nem contei pro meu marido. Ela falou assim, eu nem contei pro meu marido, porque é muito doido. Mas eu contei pra ti porque eu sei que tu é doida. Foi exatamente assim. Hoje eu ainda ouvi de novo, disse, não, mas foi isso. Então ela falou e foi acontecendo, né? Então eu falei assim, não, bora. Porque já teve uma outra vez que nós saímos na Centenário para distribuir chocolates. E eles têm que me dar um freio, assim, porque eu já queria sair do carro meia-noite lá e já sentar lá. E eles não, calma, é perigoso. Aham. Mas, então, daí, né, foi acontecendo e começou o retiro. E eu pedi uma direção de Deus, assim, Deus, né, qual o lugar? Porque eu não queria que fosse algo, vamos sair sem direção, abordar todo mundo. Eu acho que no meu coração o Espírito Santo já estava colocando que era algo muito pontual e específico. Específico para algumas pessoas e Não algo pontual. aleatório, né? Não, Assim, vamos falar e- isso não, né? Porque Uau. às Ele vezes desenhou cada coisa. ele desenhou, às vezes a gente até precisa, tem o coração, a motivação, mas às vezes, né, não é o lugar onde o Senhor quer que esteja. Então, assim, dentro do meu coração eu sabia que era algo muito pontual. E no meio do retiro, assim, eu acho que daí eu conversei com o Marco, né? A gente conversou assim, não, mas onde que a gente vai e tal. Foi. E aconteceu que a gente descobriu, né, que tava tendo carnaval lá no Rincão. Eu disse, não, vai ser lá. E o Senhor falou comigo, falou assim, eu quero que vocês levem bilhetes para eles. Eu lembro desses bilhetes. Eu quero. E daí, eu lembro do culto, assim, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu falei assim, não, tá bom, Deus. E eu lembro que eu fui na barraca e eu comecei a escrever. Eu escrevi um, assim, foi muito forte. E tá, eu fui escrever outro. A hora que eu comecei o segundo, assim, não saía, não ia. Eu disse, meu Deus, tu falou que era pra escrever os bilhetes.
O Senhor mostrou, por que não tá fluindo? E eu tentando, e eu tentei, disse, não, vou tentar amanhã de manhã. Não foi. Só eu consegui escrever. E daí eu entendi. Eu entendi, sim, eu tive uma percepção que não era para eu escrever, mas era como se cada um que estivesse lá, pessoas específicas, estariam dentro do carnaval. Elas não colocariam os pés fisicamente, mas o Senhor já estava trabalhando no coração delas, a mensagem para levar para o carnaval. Então, eu passei, né, para algumas pessoas o bilhete. E, enfim, eu falei assim, olha, ora o Senhor mostrar. E eu disse, mas o quê, Deus? Não, o Senhor vai mostrar. Né? Até aqui o Senhor está mostrando, o Senhor vai mostrar. E uma dessas pessoas, ela chegou um pouco antes de a gente ir para o carnaval, ela chegou com um post-it em branco. E ela falou assim, Lê, o Senhor falou comigo e Ele me mostrou a menina que vocês vão encontrar. E ela tem o cabelo raspado na lateral, bem específico. Ela assim, parece loucura, mas ela tem o cabelo raspado e ela tem um brinco de cruz. E o Senhor... Específico, e hein? era ruiva, não era? Isso, eu acho que sim. Tinha esse detalhe, eu acho. Bem específico. Detalhado. E ela Sem dúvida, era o Espírito Santo. Tipo. Isso, não tinha. Aí ela veio com um post-it em branco, ela falou assim, e Deus falou para entregar esse post-it em branco para ela, que isso significa uma página em branco que ele tá sinalizando e entregando para ela hoje. Uau. E daí eu disse, não, amém. Enfim, né? Eu disse, amém. E eu lembro aqueles bilhetes, assim, eu lembro que o Espírito Santo, assim, parece que eu ia explodir. Eu olhava cada um específico. E eram coisas muito específicas. Não era algo assim, tem uma pessoa, você vai entregar. Não, eram características. Ao mesmo tempo que eu falasse, uau, Deus tá fazendo. Eu pensei, meu Deus, é muito específico. Se Deus não fazer, a gente não, né? Porque vai assim... parecer um louco. Mas amém, eu acredito no que ele faz. E nós saímos, nós combinamos com a Cláudia, ia junto, nós combinamos com ela de encontrar ela num lugar específico. Por quê? Porque Deus sinalizou que era um lugar específico, pessoas, amém. Aí a Leandra às vezes pensa dentro da caixa. Chegamos dentro do carro e eu não sei o porquê, nós fomos parar do outro lado do rincão. Não, essa aí né? tá comigo pra explicar. É que a gente... eu que tava dirigindo. Adorei, vai. Não, então... A culpa é dele. Eu peguei o carro do Fabiano, daí beleza. A gente foi lá pro rincão. Nossa, que responsabilidade, hein? Só Não, um imagina. adendo. Do espinho. Ele enroscou o Fabiano. Não, eu tive que botar o banco lá pra trás, porque o banco parecia que tava assim, ó. Te amamos. Chamamos, Fabiana. Mas enfim, a gente chegou lá, tipo, em outro lado, porque não tinha como a gente estacionar mais pro centro. A Cláudia tava no centro já. E como tava tendo carnaval, festa, o centro tava fechado. Daí a gente estacionou mais longe e, vamos a pé. E daí a gente começou a andar, assim, meio que... Sem direção. E andar. Um monte de crente que a maioria nunca tinha ido num carnaval, assim, e a gente procurando, assim. Daí nada eu encontrei um pessoal que eu conhecia do basquete. Onde é que fica a festa? Tá pra lá tem uma, pra lá tem outra. Gente, que Valeu, loucura, quer gente. mais? E foi assim, sabe? Mas o Marco não tinha convertido. Voltado pra Jesus. Festa? Gente, ele com o Juliette. Gente, ele não tava namorando ainda com a Vitória. Mas tu mostrou pra ela? Não. ela tem essa foto. Não, mas assim... daí a gente começou a pensar assim, né? E até orar, assim. A gente tava orando cada um no seu coração, assim. Deus, a gente quer estar num lugar onde o Senhor quer operar alguma coisa. Amém. E a gente tava meio longe, assim. E a gente parou numa esquina e começamos a conversar. Vamos pra onde? Acho que é pra lá, ó. Pra lá que tá o carnaval. Pra lá que tá a maioria do pessoal e tal. Daí tava ali o pessoal tudo dançando. E daí a gente tava, tipo... Chegou o Marco na frente. É aqui mesmo, Senhor. Senhor. Vamos lá? Mas a gente ainda tava naquela esquina. Daí do nada eu olho assim, ó. Tinha uma pessoa alta na frente. Eu vejo a menina do cabelo raspado. Meu. Com um brinco de cruz. Deus Um do brinco céu. de De cruz. cruz. Gente. E daí... noção E tipo disso? assim, ó. Meu Deus. Não tava... Tipo... A gente não tava procurando ela. Ela apareceu com um grupo e ficou do nosso lado, assim, ó. Parou. Qual a probabilidade dela parar numa esquina Nenhuma. longe da festa, assim, ó, bem longe? É Do nada, impossível. eles ficaram ali e tal. Daí a gente... Meu Deus, eu falei, Leandra,
Não, vocês não fizeram a pergunta, né? Será que é ela? Não tinha Tomé. essa possibilidade. Tomé. Deixa eu encostar pra ver se é real. Não, só que pior que o Marcos me mostrou, só que eu enxerguei o outro lado da menina. E ele me mostrou Foi assim, Leandra, é a menina. E eu olhei, e eu... Só que eu não... eu tava tão frustrada. Eu tava frustrada porque a gente tava no lugar errado. Olha. Lugar errado. E daí eu que menina? Aí a hora que ela virou e eu vi a cruz, eu olhei pro Marco e eu olhei pras pessoas e eu falei assim, meu Deus. Tipo, naquela hora foi muito louco, porque a gente percebeu que a gente queria levar a palavra de Deus para aquela pessoa que Deus tinha apontado. Mas Deus não só deu a palavra pra gente, mas ele levou a menina até a gente. Tipo, foi um encontro, a gente foi até uma parte, mas Deus levou ela num período assim, foi um ponto de encontro, Eu quero sabe? encontrar ela. Isso, sabe? Vocês não vão nem precisar procurar, Isso. eu quero. Isso, Vai. sabe? E daí a gente conversou com ela, a gente teve um jeito assim de entrar na conversa, né? Daí, eu não sei quem é que tinha assunto com uma, tipo, tia dela que tava ali, e daí a gente começou a conversar por ali, Gente, e do nada doideira, abordamos né? ela assim mais de lado. Uhum. E quando a gente conversou com ela, a gente descobriu que ela era uma menina que já foi de Jesus. E ela chegou assim até a participar do louvor de igreja. Ela era uma menina que compunha músicas, ela tinha músicas escritas. Uau. E ela estava longe de Deus, assim. E daí, quando a gente chegou e ao primeiro momento que a gente falou de Jesus, ela se fechou totalmente. Tum! Foi como assim, um portão Magoada, fechando. né? E daí, esses crentes vindo falar de Jesus, não sei o quê. E daí, aos poucos, assim, a gente conseguiu quebrar um pouco daquilo que ela tava pensando, sabe? Daí a gente falou assim, não, fica tranquila, a gente não veio aqui falar que tu tá fazendo nada de Não errado. veio julgar. A gente não veio te julgar. A gente veio, na real, trazer uma boa notícia pra ti. O Evangelho. Jesus, ele... Uau. Foi ela que recebeu a folha em branco? Foi. Daí, enfim, a gente entregou aquela folha em branco pra ela, acho que a Lê entregou, né, Lê? E a gente falou, Jesus tá te dando uma nova chance. Então, não é algo... A gente não tá aqui pra te condenar, a gente tá aqui pra te anunciar essa nova chance. Daí a gente orou por ela e, enfim, aquele momento foi um momento bem marcante, porque a gente viu que Jesus tinha mandado a gente ali pra encontrar algumas pessoas de verdade, sabe? E... Não era algo sem propósito, né? Não, Mas era algo muito específico. Era estar no lugar que ele queria que você estivesse. exatamente. É estar no lugar e estar na hora certa. Tipo, Senhor, eu tô ouvindo você e eu tô obedecendo você. Exatamente. E algo que me chamou muita atenção, que quando eu cheguei de canto com ela, e eu falei, né, entreguei a palavra que o Senhor tinha pedido para entregar, eu entreguei a folha em branco para ela, e eu falei assim, não, Deus, ele, assim como o Marco falou, Deus tá te dando uma nova chance. Ele tá escrevendo, e a gente nem sabia da história dela, né, nós, enfim, não conhecíamos. Então, e começou a vir algumas palavras na hora, que é o próprio Espírito Santo. E enquanto eu falava, eu assim, meu Deus, o que eu tô falando? Mas, né, é algo que você não Eu tô falando, eu não tô Algo que falando. passa na nossa cabeça sempre. É algo que você não consegue controlar quando o Espírito Santo, ele sinaliza. Às vezes a gente até tenta, a gente tem medo, a gente, não, eu não vou falar, mas assim, tem um momento que parece que se você não falar, você vai explodir. E com ela, enquanto eu conversava com ela, era como se meu coração fosse pra fora. E ela tava com um copo de bebida na mão, um copo de cerveja, assim, ela olhou pra mim. E eu falando, e ela quieta, e eu falando. E ela, na medida que eu fui falando, daí ela disse, eu era uma levita. E obrigada. Ela olhou pra mim assim, obrigada, porque você pesou a minha consciência no carnaval. Exatamente, ela falou essa frase. Ela disse, ela assim, vieram pesar nossa consciência. Obrigada. Ela começou assim... Brincando, mas ela assim, o Espírito Santo. Brincou, bah, mas pesou mesmo. ele me achou, né? Me achou. Não tem como escapar, né? Não. Eu posso correr para os mais profundos mares, eu Não. posso ir para o mais alto céu, eu posso tentar me esconder, mas ele sempre me encontra. Exatamente. Eu imagino na cabeça dela, gente, passando assim, a palavra de Deus e ele falando assim, eu tô gravando. Né? Eu tô falando pra você que você nunca se perdeu. E algo que, enquanto eu falava com ela, era como se eu pudesse ver ela escrevendo em vários cadernos, escrevendo. E na hora eu pensei, meu Deus, será que isso é da minha cabeça? É o quê? E eu falei, Deus, assim, olha, eu não sei se faz sentido pra ti, mas eu via você escrevendo no teu caderno. Daí ela assim, mais de 50 canções que eu tenho. Que na época...
né? Ela escrevia as canções, né? Aham. E foi, nossa, foi assim uma experiência de que, como o Marco falou, nós não procuramos, nós não saímos, não, nós precisamos encontrar. O Senhor levou até nós, né? O quão importante era essa vida para o Senhor fazer 4 pessoas saírem de um retiro de carnaval para ir num carnaval, para lembrar elas que o Senhor ele tinha algo novo para a vida dela. Muito Uau. massa. Eu até esqueci de comentar, teve uma experiência pessoal, assim, que foi meio forte. Antes mesmo de ir lá pro retiro, a gente tava combinando, assim, de ir pro carnaval e tal. E o Senhor falou assim, ó, peraí, tu tá querendo ir anunciar perdão pro mundo e tem pessoas perto de você que tu precisa liberar perdão. Antes de anunciar o perdão, tu tem que ser perdoador. Gente. E daí o Espírito Santo me quebrou, assim, e me fez ir pra um lugar de liberar perdão, porque liberar perdão é horrível. Meu Deus. Horrível. É desconfortável. Porque é desconfortável. Às vezes a gente se acha na justiça própria e fica, enfim, batalhando, né? Argumentando com o Senhor. Mas por que eu vou pedir perdão? Ou por que eu vou liberar perdão pra uma pessoa? Mas, tipo assim, Senhor, não. Muitas vezes a gente até esquece que à medida que a gente perdoar, a gente vai ser perdoado, né? Então, o perdão... Ele mesmo nos ensinou, né? Ele tem essa jogada. Então, eu tava indo lá pro carnaval já quebrado, assim. Tipo assim, tá, beleza, né, Deus? Eu tenho que anunciar o perdão, já tô quebrado. E foi muito massa, assim. Outras experiências que a gente teve lá também. A gente passou a tarde, assim... Primeiramente, vocês querem um cafezinho? Ah, eu aceito. O nosso amigo Pimpa está preparando um cafezinho para eu nós, aceito. então se vocês ouvirem um barulho, não Eu se vou assustem. ficar na água. É Vai só ficar na a água? aguinha. Vai ficar na água? Eu sou dos Mas é isso, viciados gente, em café. aqui, ó. Eu vou É ao falar de vivo. novo. Quem sabe faz ao vivo. Oi. Ai, Carol. É o Silvio Santos. Cara. Errei! Santos. Quem sabe faz ao vivo? Eu não sei. É o Faustão. Eu não sei. Ai. Quem sabe faz ao vivo. É a Carol Avelar, Gente, Então essa é a pode Carol. Tá? Carol Avelar. Oi, gente. Pode continuar, Marco. Desculpa. Não, sem problema. A gente teve outras experiências também. Eu acho que eu vou contar do menino, assim, depois. Enquanto a gente tava lá no carnaval, eu vi alguns meninos, assim, com uma sacola de lixo, catando latinha, assim. E dava pra ver que eram meninos, assim... Era criança muito novinha, assim. Aham. Criança, assim, de 7 anos. Meu Deus. Catando Meu latinha, Deus. assim, sozinho. Uhum. E daí eu cheguei pra um menino e perguntei assim, tu já comeu? Daí ele falou, não, tu tá aqui desde que horas? Ah, tô aqui desde de manhã cedinho. Daí eu, tá. Eu nem tinha levado dinheiro, pedi dinheiro emprestado. Daí fui lá, levei o menino pra comer e daí a gente começou a conversar, né? E ele me contou ali que ele não tinha pai. E que a mãe dele trabalhava o dia inteiro. Eu não sei com o que a mãe dele trabalhava. Uhum. E ele trabalhava o dia inteiro catando latinha. E o Senhor me fez anunciar que ele é um pai para aquele menino. Meu Deus. E ao momento assim que eu tava falando aquilo para esse menino, meu coração quebrava assim de amor por ele, porque eu via assim que era alguém que precisava de um pai, sabe? Que era alguém que precisava de um pai. Eu perguntei para ele, tá, até que horas tu vai ficar aqui? Daí ele, não sei, geralmente eu fico até uma meia-noite. Meu Algo assim. Deus. Então, é uma criança largada, assim, 8 anos, e a pé pra casa, no meio do carnaval, e o Senhor fez eu mostrar pra ele, e não foi nada, assim, super espiritual, deixa eu vir aqui orar por você. Não, foi tipo assim... Não é sobre isso. Bah, cara, ele me contou assim, eu não tenho pai e tal, deu... cara, eu tenho uma coisa pra te contar. Já ouviu falar, assim, de Jesus? E contei, assim, que Jesus veio... Que Você daí, levou as boas novas, né? Isso. E aquilo foi tão precioso, porque às vezes, tipo, o menino não saiu assim, ai meu Deus, chorando um monte, porque às vezes nessa idade eles nem fazem isso, mas o que eu tentei fazer naquele momento? Plantar uma semente. Porque às vezes a gente quer ver o fruto na hora, assim, a gente quer, sabe? E Jesus chama a gente pra ser aquele que semeia, sabe? Pra ser aquele que leva uma semente. Então, tipo, nesse momento foi aquilo que eu experimentei, sabe? E daí depois eu perguntei pra ele,
quanto é que tu ganha por cada latinha e tal, geralmente quanto que tu ganha. Ele ganhava, tipo, miséria, eu não lembro, assim, de cabeça, mas, tipo assim, por dia ele fazia, tipo, uns 4, 5 reais. Tipo, era um negócio... Daí, o troco do lanche que eu tinha comprado pra ele, eu já, leva, guarda bem, cuida. E, tipo assim, o dinheiro nem é meu, então eu não tô me pagando. Eu não tô me pagando, tá? Pode ficar tranquilo. Então, foi algo, assim, que o Senhor moveu também, assim, pra gente levar pra aquele menino que ele é pai dele, sabe? Foi muito legal. Trazendo, né, à Sim. memória aquilo que traz esperança. Valeu, Pimpas. Ó, cheirinho de café aqui, gente. Gente, que cheirinho Que bom. louco. Não, Não, obrigada, obrigado. Pimpas. E algo que antes mesmo de iniciar o retiro, o Senhor falou comigo que Ele estaria trazendo os filhos para casa. Era como se fosse uma direção específica para todas as pessoas que nós encontraríamos. Era como se fossem filhos mesmo, que estavam longe de casa e o Senhor tinha saudade deles. E quando nós chegamos lá, né, aconteceram outras experiências, e vamos falar algumas só, deixar para a próxima. Mas tinha eu lembro que eu vi um casal assim sentado e é algo assim muito louco, assim, quem tem essa experiência de estar na rua, de estar em algum lugar assim, é como se o Senhor, ele é muito real, a voz dele é muito real e ele fala de forma muito específica. E eu, né, como você sabe, eu não sou uma pessoa corajosa. Não, Deus está ressignificando. Aleluia. Mas parece que lá, nesses lugares, assim, né, Deus está sinalizando alguns lugares, né, para estar indo, parece que vem uma graça, um favor do céu, que eu olho e assim, não é a Leandra. E realmente não é a Leandra. Por daí eu vi um casal e eu fui sozinha. Eu deixei todo mundo e eu fui. E eu sentei do lado deles e eu pensei, tipo, não sei como começar uma conversa. E eu comecei nem lembro o que eu comecei a falar. E eu olhei pra ele e eu falei assim, Jesus tem saudade de você. Ele lembra do tempo que você passou do lado dele. Ele lembra do tempo que você chorou no colo dele. E eu comecei a falar e aquilo assim, eu sabia que não vinha da Leandra. Porque a Leandra é incapaz de... E ele começou a chorar. Do nada, o marmanjo chorando no carnaval. Ele e a namorada, ele começou a chorar. E o carnaval acontecendo, né? Nós estávamos no meio do bloco, só para vocês entenderem. Era o bloco, como que chama que vem? O trio aqui? O trio, ele estava vindo. E nós ali no meio, orando pelas pessoas. Meu Deus. O Senhor, ele confunde mesmo, Confunde. Né? Tudo, é tudo fora do... E daí enfim, ele começou a chorar. E daí ele falou, não, eu era da igreja. Eu era da igreja e eu me afastei. Eu fui muito ferido. E hoje eu tenho saudade, mas eu não sei como voltar. E a hora que ele falou isso, eu lembrei na hora como o Senhor, ele permite que nós passamos por algumas situações para que a gente seja cura na vida de outras pessoas, né, João? Verdade. Então, quando ele falou isso, assim, eu disse, mas o Senhor tem uma chance, uma nova chance. E eu lembro que eu peguei o post-it, era o primeiro, assim, e estava escrito exatamente isso. Eu dei uma nova chance para você também. E, enfim, daí, né, começamos a conversar, peguei o número da namorada dele. Até hoje, isso já passou, acho que uns... Quanto tempo do retiro? 5 meses, até hoje, assim, às vezes, hora ou outra eu converso com ela, porque o nosso objetivo não era assim, não, vamos lá e levar as pessoas pro retiro. Não, era ir lá e falar do amor de Jesus. Não era ir lá e condenar, não, porque vocês estão aqui, vocês estão errados. Seus pecadores, não, mas é para dizer que vocês são filhos, é para dizer que vocês são importantes, que 4 pessoas saíram do retiro para anunciar que Jesus é bom. Uau. Teve uma experiência também que... Acho que foi até tua, da mulher do vestido. Tinha uma... Me corrige. Me corrige. O vocabulário começa por aí. Corrige o meu corrige aí. Então, não tem chance de a gente virar meme, né? Tem, com certeza. Todas. Tem Ai, todas. sangue de Jesus. Eu orei antes de vir. Eu já acabei de virar um aqui. Me corrige. Me corrige. Tá. Olê, me corrige se eu tiver errado, tá? Mas, se eu não me engano, tinha uma mulher, ela tava sentada, tava ela e mais 2 mulheres, assim. E, tipo assim, Jesus levou, acho que tu e a Cláudia, ou tu, pra orar por ela sobre cura. E, tipo assim, não tinha nada, a mulher era de boa, tu olhava assim, a mulher
Tranquilo. certinho, assim. Aham. E Deus levou a Lê pra orar sobre cura. E a gente não sabia, a mulher tinha trombose. Ela tava de vestido, não dava de ver. Aham. Então, a perna dela, tipo, ela tem Na uma perna que verdade, vale por duas e uma perna assim, sabe? Então, Era um outro nome, não era trombose. Era uma doença Elefante- rara. Elefantíase. Isso, Elefantíase. isso. Gente, elefantíase é muito raro. Isso. ela tinha elefantíase. Uau. E daí Deus levou a Leandra a orar por ela. Eu lembro que a mulher ficou muito impactada, assim. Muito impactada. Daí acho que tu até deu teu número, né, de zap. Também. Enfim, e foram sementes, assim, que a gente lançou naquele tempo, sabe? Não necessariamente a gente viu os frutos, mas a gente foi anunciar o evangelho. E o evangelho sendo anunciado, às vezes tu não vê o resultado na hora, mas são sementes sendo plantadas e tá aí desde, tipo assim, 2000 anos atrás, gente lançando a semente e frutos vindo, e frutos vindo, e frutos vindo. Então, é algo que é a nossa missão, sabe? Que é a nossa missão. Continuar jogando semente, Uau. sabe? Meu Deus. Podemos coisa terminar aqui agora. Continue levando suas sementes. E Gente. até. Como que fala? Enganjando. Existe Enganjando. existe Jesus. também não. Oh, Não, não. Deus. Enganchando. Existe Tipo enganchando? assim, puxando um gancho. Puxando um gancho. Ah, tá. Essa questão do fruto é algo que também Deus trabalhou muito em mim. Porque a gente vai falar do amor de Deus, a gente vai evangelizar, a gente vai em determinados lugares, mas nós somos ministrados. Eu creio que o Marco também foi muito ministrado nesse Quebrado. lugar. E é exatamente assim que funciona, né? Porque comigo eu pensava assim, não, às vezes a gente tem uma ideia de imediatismo, né? Tipo, não, eu quero ver o fruto. E muitas vezes nós vamos plantar e nós não vamos ver os frutos. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos, eles vejam os frutos, né? A gente não pode prever o que Deus vai fazer, porque o resultado é Ele. Então a gente só deu o sim para Ele. Quando a Mayara mandou aquele áudio, a gente não sabia, meu Deus, como que vai ser, a gente vai fazer o quê? A gente não sabia, mas a gente disse sim. Então eu tenho aprendido que basta o sim, né? Os meus olhos não podem estar nos frutos. Até tem um outro trabalho, assim, Deus sinalizou. Eu lembro que eu comecei aí, eu queria ver todo mundo, todas as mulheres batizadas, eu já queria fechar Transformadas, aquele já. lugar, eu queria, meu Deus. E Deus me falou que não é bem assim. Você vai, você lança semente, você rega, e você não vê muitas vezes nada acontecendo. Você não vê, mas você é obediente a levar o evangelho. Amém. É. Isso. Gente. Do céu. Sem palavras sobre isso. Sem palavras. Porque, assim, isso que vocês têm contado foi algo que vocês viveram lá no Retiro, né? E a gente tem visto de quem já participou aqui, né? Que esse Retiro, ele foi um marco na vida de todo mundo. Todo mundo que estava no imersão, no Retiro, foi Sim. um marco. Parece que teve um antes e um pós, né? Foi. E eu vejo assim que, pelo que eu tenho visto um pouco de vocês, se quiserem sentir a vontade de compartilhar isso, o pós-retiro para vocês também tem sido intenso nesse sentido da missão, de acolher. Eu vejo assim... De entender esse de propósito, entender esse né? propósito, né? Vocês têm continuado esse trabalho? Ou como é que tem sido isso para vocês, o pós agora? Eu até vou falar um pouco do antes e um pouco do agora, tá? Perfeito. Antes do retiro, até o senhor começou a falar muito comigo sobre orfanato e órfãos. E eu até conversei com o Fabiano, porque o Fabiano, ele já foi missionário, ele é missionário hoje em dia, né? Tipo, aqui na igreja, mas ele já foi missionário num orfanato. E conversei com ele um pouco, a gente trocou uma ideia, e passou um tempo e aquela ideia meio que ficou em stand-by, assim. E o senhor, de umas semanas pra cá, ele vem ressuscitando essa ideia, assim. E ele me fez passar por umas experiências, assim, de ter contato com pessoas que estão em orfanatos e tal, e que quebraram meu coração, assim. E Jesus começou a falar assim, não, eu vou começar a te levar para os lugares das minhas lágrimas, para onde estão minhas lágrimas. Então, eu tenho me submetido a esse processo, assim, sabe? Tô louco pra dirigir aquela van ali, encher de gente órfã, pra gente vir aqui na igreja Que e lindo falar do isso. amor de Deus. Porque acho que é uma marca muito grande, né? Principalmente pro órfão anunciar que Deus é um pai. Então,
anunciar a paternidade de Deus sobre as pessoas é algo que pode mudar a vida delas mesmo. E não só isso, eu até estava falando com o Marcelo sobre outros trabalhos, a gente está com alguns projetos assim de educar algumas pessoas ali do orfanato. Educar como? As pessoas que estão perto de fazer 18 anos, elas estão próximas a instruir. Instruir a como fazer uma compra de mercado, instruir a como fazer uma administração financeira. Como então, é importante isso. Então, é um projeto que está nascendo no nosso coração aí. E eu, a Vitória, o Marcelo, a gente vai estar mergulhando nisso, assim, por agora. Depois você volta aqui pra contar sobre esse projeto, hein? Claro, pode deixar. Mas dá uns 5 meses aí pra gente ter bastante história pra contar. Com certeza, imagina. Sim. E tu, Lê? Então, essa questão eu acho que Deus colocou no meu coração há um tempo, até antes do retiro. Eu sentia o meu olhar, né, para algumas pessoas. E é algo que parece que é natural, né, que acontece. Às vezes eu estava na rua e era algo diferente, porque, né, existe diferença entre você ter dó e ter compaixão, né? Exatamente. Que a compaixão te leva a fazer algo, né? Que às vezes é mais do que você dar uma moeda, ou às vezes dar uma moeda, é um ato de compaixão, né? Então, eu vi assim, mas eu não entendia, porque pra mim, disse, meu Deus, eu não sei falar, não sei, será que eu tenho chamado evangelístico? Eu lembro que há um tempo atrás eu entrava nessa... E não, Deus foi direcionando e acontecendo. Aí, no ano passado, eu lembro no início do ano, eu estava ali na Avenida Centenário, e eu senti, assim, algo muito forte no meu coração com relação às meninas, né, as prostitutas. E aquilo ali não saía de dentro de mim, era algo assim que eu fui pra Deus, não, eu vou pegar meu violão, eu vou pra Centenário, eu vou sentar com elas, e é isso, eu vou lá. E não, era como se Deus estivesse sinalizando, não, agora você vai orar. Porque eu tentava assim, não, eu vou levar tal pessoa. Falei até com a Carol uma vez, tu lembra disso? Falou mesmo, gente. Ela é prova. Eu pensei, não, gente, porque eu queria, era o meu formato. Mas eu não entendia que o formato era de Deus. Mas era algo que ele já estava trabalhando no meu coração. Era como se ele estivesse me batizando, assim, com amor por essas pessoas. Nossa, é como falasse muito. Falasse muito, batismo de amor. Porque é um olhar diferente, né? E eu sempre orei, assim, eu pedia para Deus, né? Quais são os desejos do teu coração? O que o Senhor faria? Se o Senhor chegasse aqui hoje, onde o Senhor iria? Se o Senhor chegasse, qual mesa o Senhor se assentaria? E daí foi acontecendo. E amar como você me ama é o mínimo Sabe essa música? que eu poderia fazer com tudo o que você fez por mim. Traz o violão. Mas foi acontecendo e eu lembro que eu vi que não era o tempo, porque era algo que não... Eu sei que quando Deus mostra, né, quando Deus abre uma porta, Ele abre. E se a gente tenta e não dá, e eu estava tentando e não deu, então eu esperei, eu descansei meu coração. Amém. Eu comecei a orar só por elas, eu intercedia. E no final do ano, foi em outubro, chegou, eu estava na reunião de mulheres e o Senhor falou comigo, chegou a hora. E eu disse, chegou a hora de ir para Centenário? Não. E, enfim, o Senhor me mostrou um local específico, onde as filhas dele estão. Mostrou a pessoa que iria comigo. E nós fomos, assim, foi algo que só por Deus mesmo. A gente chegou lá, eu disse, mas, gente, o que eu tô fazendo aqui? E foi acontecendo, enfim. E Deus foi movendo. Deus foi acontecendo, né? Então, daí chegou o retiro, né? A Maiara falou desse projeto de sair. E depois, o pós-retiro, Deus ainda está trabalhando isso no meu coração, tá me ensinando. Mas é o batismo do amor mesmo, né? Porque é como se você olhasse pro órfão, tipo, você olha pro órfão como se fosse o teu próprio filho, né? Você olha pra mulher, pra prostituta como se fosse tua irmã. É diferente do olhar, tipo, você olha, ai, nossa, tá se prostituindo. Não, é uma filha que tá ali. Não olha pro pecado, não mas olha pra pro pessoa, pecado. né? E eu acho que é até uma graça que Deus coloca no nosso olhar às vezes, porque a gente, tipo, eu julgo muito, sendo bem sério. Eu sou aquele que Todo mundo, olho e misericórdia. sou bem julgador, assim. Mas o Senhor tem dado graça pra algumas coisas, assim. E quando tu olha, tu pensa assim, tipo, meu Deus, não sou eu pensando isso, porque eu não olharia com o amor de Deus e, tipo, agora eu tô olhando com o amor de Deus. O que houve, sabe? Eu me peguei essa semana pensando isso, assim, Deus,
tu fez uma obra, mas eu não sei como, assim, não sei em que dia, não Gente, que hora que foi? Eu isso? acordei. sei que foi, sabe? Mas, assim, Deus trabalha no nosso olhar. Nossa, Gente, Ele coisa vai mais nos linda. desconstruindo, né? Eu digo que ele vai desconstruindo algumas... não sei se é preconceito, mas é dando o amor dele pra Uhum. nós. E eu acho que essa é a nossa missão. Eu acho que é um preconceito, porque é um preconceito sobre algumas coisas, né? São coisas que Deus vai quebrando mesmo da gente, né? É aquilo que a própria palavra fala, né? A gente conhece para fazer ele conhecido. Exatamente. Então, quanto mais perto a gente está dele, mais a gente vai ter as características, o coração, a gente vai pensar como ele pensa, a gente vai amar como ele pensa. E nessa medida, a gente só está aqui disposto para fazê-lo conhecido através de nós. Uma palavra que queima muito, assim, no meu coração é... Não sei se vai ficar, tipo, fora de contexto, mas... Nada é fora de contexto, Nada. irmão. Joga Aqui pra tudo mesa, é. joga pra mesa. Que a gente tava falando ali sobre essa questão de apresentar o amor a essas pessoas, assim, de Uhum. olhar com olhos de amor. E daí o Senhor me trouxe no coração, assim, que às vezes, né, a gente olha para essas pessoas e a gente pensa, elas precisam de mudança. Mas, tipo, nem a gente muda se não for por amor, sabe? Às vezes a gente tá tentando lutar contra o pecado só, assim, longe de Deus e tentando lutar contra o pecado, mas não se aproximando de Deus. E tá naquela luta, e às vezes o nosso maior pecado é não amar a Deus. Uhum. Eu falei isso aquele dia e lembrei aqui agora. O nosso maior pecado, às vezes, é não amar a Deus. E às vezes a gente acaba cometendo outros pecados, não por, tipo, simplesmente pela razão daqueles pecados, mas porque a gente não ama a Deus em primeiro lugar. E como é o primeiro mandamento, a gente já tá descumprindo o resto tudo. Então, Misericórdia. sabe, tipo, se a gente quer apresentar uma mudança para essas pessoas, a gente tem que apresentar em amor, né? Uhum. Sabe? Apresentar em amor, deixar que o amor constrange elas e elas se apaixonem por aquilo que a gente tá mostrando. E daí, depois, que o Espírito Santo vá mudando elas aos poucos, sabe? E é muito mais também, né? Porque não é tanto palavras. Às vezes a gente pensa, lá no carnaval, teve casos que a gente só deu um abraço em alguém. Então, é muito mais do que... É o exemplo. Muitas vezes, talvez, pessoas que estavam lá no carnaval nesse dia, que a gente nem conversou, viram a gente orando pelas pessoas. Teve gente da minha família. Tinha um encontro de primos da minha família naquele dia. E a mulher do meu primo me viu lá, ela assim... E ela perguntou pra minha mãe, tá, onde é que ele tá? E a mãe assim, ele tá no retiro da igreja. E daí ela, eu vi ele no carnaval. Meu Deus. Julgando! Não, eu falo pro meu pai fica doido. Eu falei pra ele, não, a gente foi no carnaval. Ele fica assim, meu Deus. Meu Deus, que filha. loucura. Foi só E pra rir. uma coisa que eu lembrei, que também nada a ver com o assunto, mas eu lembrei daquela primeira moça. Uma coisa que ela falou, ela disse assim, a outra mulher que tava com ela disse assim, isso aí sabe o que que é? É a oração da tua mãe. É verdade, ela falou. Falou. Dela assim, meu Deus, e é verdade, porque a mãe dela, né, permanece. Então, imagina a força, né, da oração de uma mãe que faz 4 pessoas, meio desatinado da cabeça, entrar num carnaval. Faz uma mulher ter uma visão antes. Isso. Um movimento todo e que não atingiu só o filho dela. Atingiu outros filhos de Deus. Uma oração de uma mulher atingiu muita gente. A oração de Ana. A oração de Ana. Ele moveu Oração de tudo. Ana. Falei assim, não, filha, é o teu coração. Gente, Uau. que loucura, gente. Meu Deus, tem papo pra muita, Tem tem papo pra muita hora. muito tempo, nossa. A gente vai ter Mas, que ó, marcar outro Vamos. Vai. encontro. Você em casa, receba esse batismo de amor que teve aqui. É verdade. Receba É verdade. mesmo. Eu recebo. Eu recebi muito aqui de vocês. Tá? A gente Que quer agradecer presente, que muito. presente. Foi um presente pra gente. Mas Vamos. poder escutar isso de vocês, tá? E ver o quanto Deus tem feito na vida de vocês. O que Deus tem feito na vida de vocês. É muito lindo de ver, assim. Eu queria que vocês deixassem cada um uma pequena mensagem pro pessoal que tá de casa. Vamos lá então. Quer que eu comece a ler? Primeiro, geralmente é as meninas, né? Mas Pode falar. esse Vai lá. aqui envolve coragem. Então eu vou primeiro. Tu é mais Tô corajoso. brincando. Nós tava lá embaixo, gente. Ele chegou bem tranquilão. Eu assim, ai meu Deus do céu. Viu? Foi tranquilo. Foi, Tá. glória a Deus. Vamos lá. Acho que a mensagem que eu quero deixar é, tipo, não tente se aproximar ou, tipo assim, não busque ministério, não busque nada por posição ou por visibilidade ou algo assim.
simplesmente busque o coração de Deus. Porque daí tu não vai estar tu não vai estar fazendo nada em vão. Quando tu buscar o coração de Deus, Deus ele vai começar a te mostrar onde está o coração dele. Onde é para te operar, onde é para te estar e tu vai estar no melhor lugar do mundo, cara. No melhor lugar do mundo, um lugar de satisfação, um lugar de alegria, um lugar onde tu realmente vai ter autoridade para falar. Então, é um lugar onde Deus quer nos levar, sabe? Então, persiga esse lugar todo dia. Amém. Amém. Então, eu acho que é isso, né? É você conhecer o coração de Deus, né? Então, quando você conhece, assim como o Marco falou, quando você conhece o coração de Deus, ele vai sinalizando os lugares. Talvez as pessoas que estão ouvindo, mas será que eu tenho que sair? Eu tenho que ir pra rua? Eu tenho que ir pro carnaval? Talvez Deus tá te batizando em amor dentro do teu trabalho, né? Com pessoas específicas, com pessoas, né, na tua casa. Existe um chamado específico para cada um, né? Um chamado aí em alguns lugares, mas o chamado principal é amar, né? É amar, é pregar o evangelho e falar do amor de Deus. É ser uma carta viva aqui na Terra. Mais do que falar, mais do que apresentar, porque a gente poderia muito bem aqui estar falando, mas a nossa vida, né, não condizendo. Então, eu acredito que a gente precisa, às vezes, olhar para dentro de nós, ver se não, Deus, tem algo errado? E sempre vai ter. Né? Eu olho para mim muitas vezes e eu disse, não, Deus, precisa mexer nisso. E às vezes a gente não quer se submeter. Eu geralmente ai, Deus, mas vai doer, tá tão bom. Mas precisa. Então, já nem sei por que eu tô falando isso, mas... Minha filha, só solta. Mas eu acredito que a gente precisa olhar para dentro de nós e pedir para Deus, não, Deus, o que precisa para que meu coração se torne como o seu? O que precisa? Mas assim, não quer dizer que você vai falar do amor dele estando, eu tô pronto. Não é nesse processo. Você vai conhecendo, você vai falando, você vai se tornando mais parecido com ele. E nesse caminho você vai anunciando o evangelho. E você vai descobrindo, não, é isso. Eu nasci para isso. Às vezes, eu olho para, né, eu até falo para Carol, né, nesses lugares e essas mulheres, parece que eu nasci para isso. Porque não tem a ver, né, com a gente, porque a gente não é bom, não tem nada de bom em nós, mas tem a ver com o coração dele e com pessoas lá no retiro que disseram sim, com a Maiara, que sinalizou, né, que Deus falou com ela. Então, às vezes, Deus está pedindo só um sim, né, um sim em obediência. O Fabianinho que emprestou o carro. Bom ponto. Aquele arranhado lá, Fabiana. Não, mentira, hein? Não sei, olha lá. Gente, eu tô impactada. Nossa, tô impactada. também. Obrigada por compartilhar e rasgar o coração. Igual vocês falaram, é um processo. Vocês permanecem no processo, né? E o processo é muita renúncia e obediência. Exatamente. É vocês calarem a voz de vocês, as nossas vozes, e falar assim, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Para onde eu vou? Então eu te obedeço. Ai, Deus, tá difícil, mas eu te obedeço. Senhor, eu te obedeço. Amar como Ele ama. É o mínimo. Mas a gente não pode fechar o podcast sem comentar qual foi a música do Retiro, né? Foi a música do Retiro. Foi, gente. Ouçam. E, fala muito do que a gente viveu, né? Leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. E foi exatamente o que a gente viveu. Foi exatamente o que a gente viveu. Muito lindo. Não tem como a gente amar se a gente não provar desse amor. Não. É verdade. Então, a gente aprendeu, né? E a gente tem que continuar aprendendo, né? Porque tem dia que a gente é teimoso. Mas a gente tem que aceitar esse amor. Né? Verdade. Pra gente amar como Ele ama. Uou, galera! Muito bom, tá? Ai, Jesus, é lindo. Vocês por estarem aqui. Obrigada, gente. Foi muito precioso. Obrigada mesmo. Obrigada, E você que tá em casa, você não esqueça de ir lá no Instagram do Imersão, seguir, curtir o que a gente vai postar lá sobre o Imercast, ficar por dentro dos nossos Compartilha. Compartilha. Vai lá no canal do YouTube, que é o nosso programa vai estar na aba Pai Rádio Digital. Isso. Tá? É o canal do YouTube. Siga também o Instagram da aba Pai Rádio Digital. E Meu se você Deus, quiser muita coisa. é tanta coisa, se você só quiser escutar nossa linda voz, você pode acessar.
aguentei. Ai, Jesus. É uma linda voz. Não, só eu que não canto aqui, então. Você pode escutar através da rádio também. Verdade, gente. Tá? Curte, compartilha, assine Assine o o sininho, comenta e é isso. É isso isso. Muito obrigado e Até a até o próximo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.